você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão ligadinhos, conectados aqui, né, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Família, então, já peço para quem não é inscrito se inscrever, dar essa força pra gente. A Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça, não custa nada. Ativa também as notificações para vocês ficarem sempre bem informados e compartilhe também o nosso conteúdo aí. Se você gostar, deixa o joinha, né, que ajuda o YouTube a recomendar o nosso conteúdo. Galera, é o seguinte, vamos dar início então ao que nos interessa aí, que é falar do nosso Vascão. É o seguinte, no dia de hoje, nessa segunda-feira, o Vasco da Gama realizou, além dos seus treinamentos comuns ali no CT Moacir Barbosa, trabalho na academia, enfim, também jogou hoje pela tarde, 4 horas da tarde, mais precisamente falando, contra a equipe do São Cristóvão, né, ali do bairro ali de São Cristóvão, de São Januário, no Rio de Janeiro. Fato é que o nosso Vascão da Gama venceu a partida aí, jogo-treino, pelo placar de 5-0 e quem balançou as redes nessa partida foi Sebastião Ferreira, aí anotando 2 gols, né? E também 2 gols aí de Lucas Figueiredo, isso mesmo, né? E aí um gol também de Alex Teixeira. Então esse amistoso aí bem interessante, porque conseguiu ressuscitar, né, alguns jogadores que não vinham conseguindo fazer gol já há algum tempo, ou bastante tempo, melhor dizendo, que é o caso de Sebastião Ferreira, também o caso de Alex Teixeira e o caso também aí de Figueiredo. Então, muito bom. E ao que parece, ao que tudo indica aí, parece que o nosso Vasco deve entrar aí em campo, né, contra o Fluminense, com o Dimitri Payet titular, mas daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto, já vou falar sobre isso. Agora falando aí de Marlon Gomes, né, o nosso meio-campista, ele que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, fato é que ele acabou se machucando ali, sofreu um trauma no seu nariz, e o Vasco da Gama no dia de hoje, na tarde de hoje, para ser mais exato, realizou novos exames no nosso atleta, e ele vai poder sim voltar a treinar, porém ele vai ter que utilizar aquela máscara, né, facial, aquela máscara protetora por conta aí da pancada, né, que foi muito forte envolvendo o seu nariz. Então Marlon Gomes já vai voltar a treinar com o elenco, galera. Agora é o seguinte, né, hoje a diretoria do nosso clube teve ali na Alerj para aquela assembleia que ocorreu pela manhã, enfim. Fato é que no final dessa assembleia, né, a diretora do jurídico do Vasco da Gama, Gisele Cabreira, juntamente com o advogado ali, Marcelo Figueira, se pronunciaram, né, deram um parecer em relação à situação envolvendo São Januário e o TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta. Então vejam aí o que o jurídico, né, do nosso clube falou hoje em relação a isso. Perfeito, o Vasco já apresentou uma proposta de TAC com medidas para maximizar a segurança de São Januário, não só na parte interna, mas também com a colaboração dos órgãos públicos. Será realizada uma reunião ainda essa semana para analisar as cláusulas finais e eventualmente concluir a assinatura do TAC e ter São Januário liberado. Quer comentar mais alguma coisa também? Não, o Vasco vai ser reunido com o Ministério Público essa semana, como o Marcelo falou, a gente já fez a proposta inicial do TAC, medidas que a gente tem necessárias para maximizar a segurança do estádio, e o Ministério Público elaborando agora o termo, a gente vai entrar em negociações e espera que São Januário seja reaberto em muito breve. Bom, tem alguma previsão de quando essa liberação pode ocorrer? Acho que é uma negociação, depende, não tem como prever definitivamente, mas a gente conta que com o apoio de todos os órgãos públicos, envolvidos em segurança ou não, que seja reaberto em muito breve. Show de bola, então fica aí o registro, né, da Gisele Cabreira e de Marcelo Figueira. Galera, agora é o seguinte, as torcidas organizadas do Vasco da Gama se reuniram hoje em São Januário com a diretoria do nosso clube, né, para tratar ali um termo ali, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, um termo de paz, né? Não que as organizadas estejam em guerra, mas por que isso, gente? Por toda essa questão, toda essa novela envolvendo São Januário, Ministério Público, STJD, TJRJ, agora lá no STJ também, lá em Brasília, né? Enfim, todas as esferas, né? Então o Vasco da Gama busca em todas as frentes voltar a atuar em São Januário com a presença do nosso torcedor. Tudo isso nós já sabemos, correto? Então, em cima disso, a diretoria do Vasco da Gama convocou hoje os diretores, os representantes ali de todas as torcidas organizadas
nosso clube, para que eles assinassem ali um termo ali também, concordando com a conduta do clube, com a conduta ali para com a lei, né? Enfim, em caso ali de alguma coisa que venha acontecer dentro de campo ali que seja contra o pensamento de qualquer torcedor organizado, né? A torcida organizada já está orientada de como se portar para não gerar mais tumulto, não gerar confusão. Não estou dizendo que a torcida organizada gerou aquele tumulto ou que é a torcida organizada sempre que gera, mas é porque infelizmente às vezes, na maior parte das vezes, isso sempre acaba caindo na conta da torcida organizada. Então por isso, né, o Vasco já está fazendo esse trabalho de prevenção para depois ninguém sair falando aí bobagem, né, das organizadas do Vasco sem saber o real motivo, né, porque as coisas aconteceram e acontecem. Então o Vasco já está se antecipando aí juntamente com nós torcedores, as nossas organizadas, e já estão entrando em comum acordo ali para firmar aí esse pacto, né? Esse pacto aí pela paz, aí pelo zelo, né? Da boa convivência, boa vizinhança em São Januário, sobretudo em dia de jogo, né, gente? Aí o seguinte, nesses termos aí que foram aí, né? Vamos dizer assim, nesse termo de ética, né? Estariam aí os seguintes requisitos, né? O respeito, né? No caso, manter o respeito, a igualdade, a inclusão, a transparência, a não violência, né, a prevenção da história, né, dos ideais e do patrimônio, né, e das conquistas do Vasco da Gama, tudo isso perante também as leis da nossa sociedade. Então, esses foram aí os termos aí tratados, acordados hoje pela diretoria do Vasco da Gama e as torcidas organizadas. Agora, galera, mudando de assunto, né, vamos falar aí de Igor Catatal. O Vasco da Gama se pronunciou de maneira oficial na tarde de hoje, está dando aí em todos os veículos esportivos, no ge.com, enfim, todo mundo está aí noticiando esse assunto. É o seguinte, né, gente, Igor Catatal, Gabriel Tota, né, e Matheus Felipe, são esses três jogadores, né, eles foram banidos definitivamente do futebol pela FIFA. Agora a situação é mundial. Em primeira mão, eles foram aí julgados pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva aqui do nosso país, e eles foram aí banidos do futebol brasileiro. Então eles estavam atuando aí em outros cenários que não aqui no Brasil, né? Mas você pergunta assim, Álvaro Silva, mas por quê? Para quem não sabe ou para quem não se lembra, eles estão ali envolvidos, né, naqueles escândalos ali envolvendo casas de aposta, manipulação de resultado. É uma coisa muito séria, diga-se de passagem. No caso desses três atletas aí, eles foram aí o estopim. A gente sabe que não só eles, mas existem vários atletas que acabam sendo aliciados por esse tipo de manobra aí que acontece, infelizmente, no futebol, né, envolvendo casa de apostas, mas fato é que a justiça aí deu seu parecer. Então, anteriormente, eles estavam banidos somente aqui no futebol do Brasil. Agora não, eles estão banidos pela FIFA do futebol mundial, ou seja, eles não podem mais atuar profissionalmente em lugar nenhum do nosso planeta, só mesmo aí de maneira amadora. Então é muito triste a gente trazer essa notícia, mas a gente tem que deixar o registro, porque às vezes as coisas acontecem no nosso país, a gente reclama porque fica as coisas de maneira aí, acaba, isso aí vai cair na impunidade, aqui no Brasil acaba em pizza, porque ninguém faz nada, porque a justiça não é feita, a justiça não é cumprida. Nesse caso, a justiça aqui do Brasil foi feita, né? Eles foram banidos do futebol aqui do Brasil e também agora foi além da esfera nacional, agora virou esfera mundial. A FIFA também, por sua vez, corroborou com essa decisão. Então, assim, a justiça acabou aí sendo feita. Eu fico triste, né, por ser esses três atletas, poderiam ser qualquer outro, mas eu deixo aqui uma ressalva, não são só eles. Existem, infelizmente, outros atletas que continuam sendo aliciados aí por esses esquemas envolvendo aí casa de aposta. Então, o Igor Catatal está banido, né, do futebol. Gente, notícia triste, eu não gosto nem de trazer, mas a gente tem que falar, né? Agora, mudando de assunto aí, virando a chavinha, vamos falar mais um pouquinho de Vasco da Gama e Fluminense, né? Os ingressos começaram a ser comercializados no dia de hoje, ali por volta de 10 horas da manhã. Fato é que em torno de meio-dia a 1h o Vasco já havia emitido aí mais de 5 mil ingressos. Por volta de 3 horas da tarde já tinham passado de 10 mil. E aí por agora, com certeza, se não bateu, já vai bater daqui a pouco facilmente 15 mil aí ingressos emitidos, né, galera? E é o seguinte, para essa partida, quem retorna aí à equipe titular é Zé Gabriel, ele que ficou fora da última partida cumprindo suspensão automática após ter levado o terceiro cartão amarelo, né? Payet pode entrar como titular sim, né? Existe essa possibilidade é grande, né? Ramon Dias já está estudando aí juntamente
com a comissão técnica e a possibilidade de Payet jogar aí de repente 40, 50 minutos, já começando como titular contra o Fluminense, né? E o Vasco da Gama que vai treinar essa semana aí, no caso mais precisamente quarta-feira, lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, para os nossos atletas, ali, os nossos jogadores se ambientarem, né? Se acostumarem com o gramado, para aí sim enfrentar o Fluminense no sábado. Eu também quero fazer uma correção aqui. Eu falei no vídeo de mais cedo que o jogo seria no domingo, que é hábito, né? A gente tem costume de muitos jogos acontecerem no domingo. Um amigo entrou aqui no comentário, agora me fugiu o nome do amigo, mas ele me lembrou ali que o jogo é no sábado, então fica aqui a correção, né? O jogo entre Vasco da Gama e Fluminense é no sábado, viu, gente? Dia 16, eu me equivoquei, falei que era domingo. E aí segue a preparação, né? O Vasco continua se preparando aí, vai treinar terça-feira, no caso amanhã, vai treinar quinta e sexta, no caso esses 3 dias, terça, quinta e sexta no nosso CT Moacir Barbosa, e quarta-feira então lá no Engenhão, e o Vasco da Gama aí vai nos atualizando, né, conforme as coisas aí forem mudando, forem acontecendo. Galera, agora a gente mudando de assunto, o Brito, né, ele que foi zagueiro aqui no Vasco da Gama, passou até mesmo ali pelo Mulambo da Gávea, enfim, fato é, né, que ele foi aí tricampeão, né, do mundo, né, naquela seleção mágica, né. Ele foi ali campeão mundial com a seleção brasileira da Copa de 1970, né? E na ocasião o Vasco presenteou ele com uma linda faixa, né, de tricampeão mundial, e ele postou uma foto no dia de hoje dessa faixa, né, de tricampeão mundial do Vasco da Gama que ele ganhou de presente. Ele ainda mencionou ali na sua postagem que embora ele tenha sido campeão mundial lá pelo nosso maior rival, né, o Vasco da Gama reconhece ele e por isso ele guarda essa faixa com o maior carinho e por isso ele tem maior zelo, né, tanto pela faixa, obviamente, mas também pelo nosso clube. Então muito bacana aí, parabéns aí ao zagueiro Brito, né, tricampeão mundial. E diga-se de passagem que hoje eu estava até assistindo ali o podcast do Denilson Show, né, que ele estava entrevistando ali o nosso craque lateral direito, campeão mundial também, Cafu. O Cafu estava até falando ali de um evento que ele até realizou há um tempo atrás, que ele conseguiu reunir todos os campeões mundiais de todas as Copas do Mundo, obviamente que estavam vivos e condições de comparecer. Ele convidou todos e conseguiu reunir todos esses campeões mundiais aí, quem ganhou, né, enfim, todas essas Copas do Mundo. Então tá de parabéns aí o Cafu, essa galera que vem realizando esse trabalho, porque infelizmente a gente tem essa situação no nosso país. Hoje a gente fala muito a seleção pentacampeã de Ronaldo Fenômeno, de Rivaldo, de Cafu, do goleiro Marcos, de Roque Júnior, todos aqueles jogadores, mas muita gente aí, alguns ainda lembram ali do Tetra, né? Fala-se muito de Romário, Bebeto, Tafarel, Dunga, enfim, mas aí muita gente já começa a esquecer da primeira seleção que ganhou a Copa do Mundo, da segunda seleção que ganhou a Copa do Mundo, da seleção do Tri, né, que é essa seleção que Brito atuou, enfim. Então assim, pra gente chegar no Penta, alguém ganhou a quarta estrela, alguém ganhou a terceira estrela, alguém ganhou a segunda e alguém ganhou a primeira, e isso não pode se apagar, e é muito triste, né, porque hoje eu estava até, como eu já falei, vendo ali o Cafu falar no podcast do Denilson, que teve convidado que não tinha nem sapato para comparecer nessa ocasião. Então a gente vê o desrespeito que a CBF trata os nossos campeões mundial, e o descaso também, não só da CBF, mas para com o poder público, não só também com jogadores de futebol, mas com atletas de outras modalidades, que são jogadores, atletas aí que ganham modalidades mundo afora e que depois se aposentam, acabam ficando no esquecimento, às vezes passam até dificuldade, não tem às vezes nem o que comer, passando aí pela miséria, né? Isso é uma vergonha. Atletas aí que representaram o nosso país, que conseguiram fazer feitos históricos que estão marcados em todos os livros de história. Aí são pessoas que, por exemplo, se chegarem em outros países, eles têm um prestígio enorme, mas aqui no nosso país muito pouco se respeita essas pessoas que conquistaram esses títulos, essas medalhas, enfim, independente da modalidade, né, representando o nosso país. Então fica aqui o meu registro. A galera, agora para a gente estar aí encerrando esse vídeo de hoje, né, o Vasco da Gama teria aí mais uma empresa, né, de olho, né, querendo adquirir ali, comprar o potencial construtivo do Vasco, né. Há poucos dias eu trouxe o nome de 2 empresas que estavam interessadas, e a terceira empresa é a Multiplan, né. A Multiplan, que ela está no mercado desde 1974, ela é do ramo aí de shopping centers, ela detém direitos de shopping centers espalhados Brasil afora. Só para vocês terem aí uma noção, por exemplo, ali só um risco assim, eles administram Barra Shopping ali no Rio, então não preciso falar mais nada. Eles administram vários shoppings em todo o nosso país, como eu já mencionei, desde 1974, e eles estariam aí de olho, né, em adquirir os direitos aí desse potencial construtivo do Vasco da Gama. Então já aí a terceira empresa interessada, vamos ver aí, né, se esse potencial construtivo vai realmente sair, né, e quando ele sair,
Quem será que vai adquirir esses direitos aí, no caso, colocando dinheiro nos cofres do Vasco, para a gente então conseguir fazer a tão sonhada reforma, né, do nosso caldeirão de São Januário, galera? Então hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso. Amanhã eu vou ter mais notícias com certeza, porque todo dia tem notícias para falar do nosso Vascão, não para, né? E aí eu broto aqui. Então, já peço para cada um que não é inscrito, se você chegou até aqui e esqueceu de se inscrever, pô, dá essa força, se inscreve aí, tá bom? Compartilha também o nosso conteúdo, ativa as notificações e você já vai estar ajudando bastante. Se quiser ajudar mais um pouquinho, deixa o anúncio correr aí quando o anúncio aparecer, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, me ajuda muito. Valeu, família? Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal, o Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis!